Boa noite, amontoado. Eu sou o Thiago, sou um discípulo de Jesus que, graças a Deus, está tendo hoje a oportunidade, a responsabilidade e o privilégio de trazer a mensagem hoje. Como já falei, meu nome é Thiago, sou filho do Fernando e da Silvia, que estão ali, pai, e sou irmão da Maria Eduarda, da Duda, né? A Duda hoje está indo para o Retiro Minha Vida Tem Jeito, então as gurias da célula delas, algumas já sabem, né, quem já sabe, né, esteja em oração por ela, por esse tempo que ela vai ter lá. E, recentemente, né, não posso deixar de falar sobre isso, sobre este assunto, né? Mas, recentemente, sou noivo da Camila, aquela mulher de Deus maravilhosa que está ali. Gente do céu, coisa incrível, olha, só Deus faz coisas assim, gente. Gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto que Deus ministrou muito na minha vida. E Ele ministrou comigo de dois jeitos muito diferentes, que a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre os dois jeitos que Deus fala com a gente. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no Salmo 139, a partir do verso 7. Enquanto vocês vão abrindo aí, né? Hoje o Raul ele não está aqui, ele está tendo o privilégio de ministrar para alguns pais de vocês, inclusive, né? No curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Então ele está ministrando lá hoje. E por causa disso, a nossa série Solteiros, Namorados e Desesperados pausou hoje, e a gente vai voltar na semana que vem, ok? Semana que vem, tá todo mundo aqui ansioso, né, por causa das cartas, né? Os guris já vieram me perguntar, tá, mas vão ler o nome, não sei o quê, vieram me perguntar, né? Vocês já devem estar, alguns estão bem ansiosos, tá? Então, semana que vem a gente volta, tá? A gente pausou semana que vem a gente tá de volta. Amém? Amém. Muito bem. Quem já achou o texto? Salmo 139, a partir do verso 7. Diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Amém? Vamos orar mais uma vez, que Deus possa nos abençoar nesse tempo. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, Pai. Deus, a Bíblia fala, a tua palavra, e a gente acabou de ler aqui, Deus, que tu estás presente em todos os lugares, Deus. Não há lugar, profundidade, distância que nos separe de ti, Deus. E eu te peço a tua bênção, Pai, que a tua palavra hoje, Deus, possa entrar, Deus, no coração de cada adolescente que está aqui hoje, Pai. E eu te louvo e eu te agradeço por tudo, Pai. No nome de Jesus, e o amontoado diz? Amém! Gente, o Salmo 139, ele, para mim, ele é um dos salmos mais lindos da Bíblia. Ele é com certeza o meu favorito, né? Todo mundo aqui, quem aqui tem um salmo favorito? Né? Quem tem? Eu tenho. 139 é o meu, né? E ele fala sobre dois atributos de Deus, né? O primeiro atributo que ele fala, dos vários que Deus tem, é a onisciência. A onisciência diz que Deus sabe de tudo.
Uns versículos antes diz que ele sabe quando a gente se senta e quando a gente se levanta. Fala que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conhece ela inteiramente. Né? Jesus amado. Até o que está na nossa mente, Deus sabe. E o segundo atributo que esse texto fala, um dos principais atributos, é sobre a onipresença. Aquela que diz que Deus está em todos os lugares, né? Se eu subo no céu, se eu desço, se eu vou para onde o sol nasce, se eu vou para onde o sol se põe. Ali a presença de Deus está. E atenção, uma coisa bem importante aqui. Deus estar em todos os lugares não significa que Deus é todas as coisas. Existem algumas doutrinas que não são verdadeiras, segundo a palavra, segundo a Bíblia, que diz que Deus é todas as coisas. Não é isso. Aqui diz que Deus está presente em todos os lugares. A presença de Deus está em todos os lugares. E se Deus está em todos os lugares, e Ele sabe de todas as coisas, sabe até mesmo que a gente vai falar antes que a gente fale, isso pode gerar duas coisas na gente. Isso pode nos gerar conforto, ou isso pode nos gerar confronto. O que isso gera no teu coração? Como eu falei, esse texto falou comigo de duas maneiras diferentes, em duas fases diferentes da minha vida. Esse texto já me confrontou e esse texto já me confortou. Né? E esse texto, ele nos revela três coisas sobre a presença de Deus. A primeira coisa que esse texto nos revela sobre a presença de Deus é que a presença de Deus, ela é universal. Esse texto aqui, ele é um poema, é uma poesia. E quando os judeus, eles queriam enfatizar alguma coisa, eles repetiam aquilo. Às vezes eles repetiam com as mesmas palavras. Em Isaías 6, diz que os anjos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, estão dizendo, Deus é muito santo. Se a gente fosse falar hoje, ou se a gente estivesse em Chaves, Deus ia falar, Deus é santíssimo. Né? Mas aqui desse jeito ele está falando, Deus é santo, santo, santo. Né? Outras vezes eles vão repetir a mesma coisa, só que de um jeito diferente. E é o que eles estão falando aqui. Né? Então o que é que ele fala aqui primeiro? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subo aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada, ou se morar na extremidade do mar. Ou seja, não existe nenhum lugar na terra ou no universo em que Deus não esteja. Não existe nenhum lugar. Se eu subir ou se eu descer. Nos pontos altos e nos pontos baixos. Nos momentos felizes e nos momentos tristes. Na vida ou na morte, Deus está ali. Deus está em todos os momentos. Se eu for para onde o sol nasce, se eu for para onde o sol se põe. Se eu estou aqui no amontoado ou se eu estou lá no colégio. Deus está em todos os lugares. Se tu estiver vivendo para glorificar a Deus, ou se tu não está glorificando a Deus, Deus está ali. Ele vê todas as coisas. Mesmo quando a gente vive para glorificar a Deus, ou quando a gente está mergulhado nos nossos pecados, Deus está ali. A mãe está aqui hoje. Ela teve um jeito muito bom de explicar isso para mim e para a Duda. Eu sou um modelo do século passado ainda, eu sou de 98. Em 2002, foi lançado um CD do Crianças Diante do Trono.
O primeiro. Quem aqui já assistiu esse DVD? Já ouviu o CD? Meu Deus do céu. Tem uma música nesse CD muito boa. O nome é Esconde, Esconde. Essa mesma, gente. E o que a letra diz? Não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E a mãe fez questão de sempre cantar esse trecho para a gente. Outras vezes ela chegava e falava: os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Não tem o que Deus não está vendo. E se tu tentar esconder, Deus vai me mostrar. A mãe soube muito bem gerar temor do Senhor no meu coração quando eu era criança. Amém, né? Mas, gente, algumas vezes na minha vida, eu deixei isso se apagar. Né? E com o tempo, fui crescendo, meu coração foi se afastando de Deus, e cada vez mais eu comecei a ignorar isso. Eu comecei a achar que eu realmente podia brincar de esconde-esconde com Deus. Em alguns momentos da minha vida eu pensei, não, eu estou aqui, a mãe está lá, né, meus pais estão lá, eu vou tentar aqui, esse negócio aqui, né? E muitas vezes eu me deixei levar por alguns colegas, me deixei levar por alguns amigos que eu tinha, que na verdade não eram meus amigos. E com o tempo eu fui perdendo a sensibilidade. Eu fui perdendo a sensibilidade ao Espírito. Mas, mesmo eu perdendo a sensibilidade, mesmo eu ignorando que Deus estava lá, adivinha, gente? Deus estava lá. E para a glória de Deus, Deus me resgatou. Né? Em muitos momentos de confronto, né? Eu me lembro quando eu comecei a ser confrontado por esse texto. Eu acho que fazia 6 meses, mais ou menos, que eu não li a Bíblia. Talvez mais, talvez menos. E aí eu lembro que eu ouvi uma música, e essa música falava sobre esse texto. Falava, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? E eu fui ler esse texto. Deus me levou até esse texto, e a primeira vez que eu fui confrontado por Deus, dizendo, cara, não adianta. Tu está tentando se esconder, tu está tentando brincar de esconde-esconde, mas eu estou vendo tudo. Eu percebo. Né? Quarta-feira, na reunião de oração dos homens, qual dos homens de Deus estava aqui quarta-feira? Levanta a mão aí. Deixa eu ver, olha ali, tem ali, muito bem. Ó, temos alguns aí já. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. E o pastor Tércio, ele falou, né? Que nós recebemos a graça de Deus e a graça de Deus nos cobre. Só que quando a gente começa a abusar da graça de Deus, Deus vem com a misericórdia. E a misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. E ali Deus ainda estava na misericórdia comigo. Deus ainda estava sendo muito misericordioso comigo. E aí, Deus falou, e se tu está abusando da misericórdia, aí Deus retira ela de ti, para ver se tu ouve. Gente, acontece. Eu me lembro, assim, do quanto que eu sofri. Eu sofri no meu corpo, eu sofri na minha mente, e Deus foi retirando a misericórdia, até que um dia Deus me confrontou. E após o confronto de Deus, veio um conforto. Glória a Deus pela misericórdia dele. Então, gente, qual é a primeira coisa que Deus revela sobre a misericórdia de Deus?
É que a presença de Deus é? É isso aí, a presença de Deus é universal. A segunda coisa que esse texto nos revela sobre a presença de Deus é que a presença de Deus é pessoal. Olha o que o texto diz. Mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua presença me susterá. Lembram que eu falei sobre a repetição? O que Davi, que foi quem escreveu esse salmo, ele está dizendo é que Deus, ele é infinito, Deus é poderoso, é transcendente, é universal, e ao mesmo tempo ele é pessoal, ele se importa contigo. Tem uma outra versão desse texto que fala assim: ainda ali a tua mão me guia, ainda ali a tua mão me ajuda. Gente, uma curiosidade, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem real. Ela foi tirada por um satélite chamado James Webb. Gente, Deus é infinito, transcendente, misericordioso e ao mesmo tempo é pessoal. Diz, a tua mão me guia, a tua mão me ajudas. Eu achei incrível, né? Como que Deus está presente no universo. E quantas vezes Ele nos ajuda. É uma coisa incrível. Bom, Deus falou comigo de duas formas, né? A primeira, como eu falei aqui, Deus me confrontou. Deus usou esse texto para me confrontar e dizer, cara, a vida que tu está vivendo não é uma vida que me agrada. A vida que tu está vivendo, de achar que pode esconder as coisas, não é boa. Né? E situações mais recentes na minha vida, eu lembro que eu estava esgotado, gente. Gente, eu estava muito cansado. A minha alma estava sedenta. E tinha dias, gente, eu confesso para vocês que a minha vontade não era nem de me levantar. Tinha dias que o despertador tocava, eu já moro sozinho, então não tem mais ninguém para me acordar. Então, se eu não acordo com o meu despertador, ninguém mais me acorda. E tinha dias que eu ouvia o despertador, parava ele, e eu voltava a me deitar. Porque eu tinha me afastado de Deus, eu tinha afastado o meu coração de Deus, e eu comecei a sentir falta. Minha alma começou a se entristecer. A minha alma tinha se esgotado. Os meus pecados, eles estavam me chamando, e muitas vezes eu escolhi pecar. Muitas. E nesse momento, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus, que é universal, que está em todos os lugares, ela foi pessoal. Ela estava ali comigo. A mão dele me guiou, a mão dele me ajudou. E nesse momento, né, eu lembro que as minhas forças já não eram mais suficientes, e eu comecei a orar. Me coloquei de joelhos, eu cheguei naquele dia em casa, eu coloquei os meus joelhos no chão, e Deus me trouxe esse salmo à mente. Deus, o Espírito de Deus, a presença dEle, me lembrou sobre esse salmo. Gente, Deus é incrível. Porque naquele momento eu pude ver como Deus se importava. Eu lembro que justamente nesse dia eu tinha esquecido minha Bíblia aqui na 18. E aí e agora? Onde é que eu vou ler? Eu não queria ler no celular. Eu fui lá, peguei uma outra Bíblia que eu tinha em casa.
nesse dia. E aí, no momento que eu comecei a fechar a Bíblia, essa Bíblia ela estava marcada num versículo. Estava marcada. No momento que estava fechando, ela abriu e ela caiu nesse versículo aqui. Eles lutarão contra você, mas não os vencerão, pois eu estou com você. Eu o protegerei, diz o Senhor. Né? Algum tempo atrás a gente foi ministrado aqui pelo David e ele falou sobre o conceito da Bíblia bibliográfica. Quem aqui estava na conferência e lembra do que ele falou? Né? Gente, Deus é incrível. Pela soberania dele, naquele dia eu esqueci a minha Bíblia, eu abri uma Bíblia antiga e estava marcado esse versículo, gente. Essa marcação não estava ali quando eu... Não fui eu que fiz naquele dia. Ela estava ali. Deus, Ele está em todo lugar. A presença dEle é universal. Mas naquele momento, Deus me deu a graça de conhecer um Deus que é pessoal. Isso foi incrível. Em um momento muito difícil da minha vida, Deus estava lá, me guiando, me ajudando. Mesmo eu não merecendo. Mesmo muitas vezes que eu escolhi me afastar. Quantas vezes eu escolhi me afastar de Deus? Mas Ele continuava ali. Mesmo assim, quando eu me pus de joelhos, me rendi, escolhi quebrantar o meu coração, Deus estava ali. Gente, vamos recapitular agora. A presença de Deus é? A presença de Deus é? Isso pode o quê? Pode te confrontar ou pode? Como é que isso chega para ti hoje? A presença de Deus está em todo lugar, sabe de tudo, ao mesmo tempo é pessoal, se importa comigo, se importa contigo. O que isso gera no teu coração? Isso gera conforto ou gera confronto? Gente, mais uma coisa que esse texto revela. Terceira coisa é que a presença de Deus ela é radical. A presença de Deus anda de skate? Não, não é isso. Eu fui no dicionário ver o que significa a palavra radical. No dicionário, essas são algumas definições de radical. Da raiz, inerente, inseparável, completo. A presença de Deus é inerente. Ela está aqui, ela está o tempo todo, ela está presente aqui, não importa o que tu faça. Não tem absolutamente nada que tu possa fazer que anule a presença de Deus. Não tem nada. A presença de Deus é radical, num sentido de que tu não pode fazer nada. Ela é inseparável. Olha o que o texto está dizendo, no versículo 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem mesmo as trevas são tão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Não importa o que tu faça, nem mesmo a escuridão, nem mesmo os nossos pecados, nem mesmo eu escolhendo, nada pode anular a presença de Deus. Tem uma outra versão que diz assim: eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, mas isso não adiantaria, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia.
Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. A presença de Deus é tão brilhante. A presença de Deus ilumina os cantos mais escuros da nossa alma, os cantos mais escuros da nossa mente. Deus está ali. Davi está dizendo que mesmo que eu escolha pecar, mesmo que eu escolha me afastar, mesmo que eu chegue ao fundo do poço e nesse fundo do poço eu continue cavando, isso não vai impedir Deus de nos resgatar. Não importa. Nada pode impedir a presença de Deus. A presença de Deus é insuperável. A luz da presença de Deus é tão forte que nenhuma escuridão pode impedir a presença dele. E não tem nada, absolutamente nada, que a gente pode fazer sobre isso. Deus, ele é transcendente. Deus é incrível, né? Ele é transcendente. Deus transcende o tempo, o espaço, a realidade, o poder, a mente, a alma. Deus é infinito, gente. Deus é infinito, gente. Não tem absolutamente nada que possa impedir a presença dele. Olha o que Paulo... Gente, isso é incrível. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, a partir do versículo 37. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Porque eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestial, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada, absolutamente nada pode impedir Deus. A questão é que muitas vezes a gente escolhe endurecer o nosso coração. Muitas vezes nós vamos endurecer o nosso coração. E aí Deus vai precisar pegar mais forte com a gente. Lembra que eu falei? Quando a gente começa a abusar da graça de Deus, a gente começa a receber a misericórdia, a gente começa a receber o que a gente não merece, a não receber a punição que nós merecemos. Mas chega uma hora que o nosso coração está tão duro, assim como o meu já teve. Oi, como é duro esse meu coração. Meu coração é muito duro. E aí Deus vai começar a pegar mais pesado com a gente, porque a gente não ouviu na graça, a gente não ouviu na misericórdia. E aí? Deus vai ter que pegar mais pesado para fazer a gente ouvir e fazer a gente se render. Gente, eu estive aí. Eu passei por isso. E, gente, eu não quero que vocês precisem passar por isso. Eu oro para que nenhum de vocês precise chegar nesse estágio. Eu sinceramente oro por isso. E quero orar cada vez mais. Mas fiquem tranquilos, porque tem uma saída. É só pedir. É só te colocar de joelhos. É só tu te render, que Deus vai te socorrer. Mesmo na mais profunda treva, Deus chega e ilumina. Porque para Ele não existe treva. Onde Ele chega, onde a presença dEle ilumina, não existe mais escuridão.
Então, gente, vamos lá. A presença de Deus, ela é? A presença de Deus, ela é? E a presença de Deus é? Gente, isso te conforta ou isso te confronta? E aí? Mas, gente, a verdade é que a gente precisa dos dois. Essa é a verdade. Precisamos do confronto, a gente precisa do confronto de Deus para poder sair de um estado de frieza, de nos manter longe do pecado e do que nos afasta de Deus. E quando a gente é confrontado e a gente se rende, é aí que Deus chega e nos conforta. Quando a gente se rende à presença dEle, somos confortados. Porque nada pode impedir Ele. Nada. A verdade é que o Deus que transcende o tempo, o espaço, a realidade, o poder, a mente, a alma, o Deus infinito, está presente aqui. Está presente na tua vida. E nada pode impedir Ele. Nada. Amontoado. Hoje eu quero orar aqui. Por quem precisa, porque Deus está falando. Deus está confrontando hoje. Se tu ouve isso, e o Espírito está te falando, ei, não é assim que eu quero que tu viva. Não é desse jeito que eu quero que tu viva. Eu estou aqui, eu estou vendo isso. Nada fica escondido de mim. Nada. Hoje eu quero orar por quem está sendo confrontado pelo Espírito. Hoje eu quero poder orar pela vida de vocês. Mas eu também quero orar por quem já foi confrontado, por quem talvez está pensando, Deus, por que isso tudo acontece? Por que eu estou sofrendo desse jeito, Deus? Deus, Tu está presente aqui? Eu quero orar pela vida de vocês. Quero orar por quem está pensando isso. Eu quero orar pela vida de vocês. Enquanto o louvor vai cantando, vocês podem vir. Que a gente, como equipe, a gente vai orar por vocês. A gente quer orar. A gente quer consagrar a vida de vocês. Por quem está sendo confrontado, está sendo confortado, talvez os dois nesse exato momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada adolescente que está aqui hoje, Deus. Pai, eu te peço, Pai, Tu, Pai, que é o Alfa, Senhor. Senhor, Tu que é o Ômega, Tu que é o começo, Tu que é o fim. Tu que está lá em cima, lá embaixo, na esquerda, na direita. Tu que está presente na vida, Tu está presente na morte, Pai. Deus, Tu que é infinito, Pai. Eu te agradeço, Pai. Mas Deus, eu te agradeço, Pai, porque além de tudo isso, Pai, como se isso já não fosse suficiente, Deus, Tu ainda é um Deus infinito e presente, Pai. Tu está presente aqui, Pai, Tu está conosco, Pai, lá em cima e lá embaixo, Pai. Não importa o momento, Senhor, Tu está conosco, Pai. E eu te peço, Pai, eu te consagro a vida desses adolescentes, Senhor. Deus, talvez quem está aqui hoje, Pai, esteja sendo confrontado por Ti, Deus. Deus, que esse Teu confronto, Pai, ele gere arrependimento, Deus. Que o Teu confronto gere arrependimento na vida deles, Pai. Que a vida deles, Pai, possa ser, Senhor, para Te glorificar, Deus. Que a vida deles, Pai, possa ser uma vida para Te glorificar, Senhor. Porque, Deus, nós sabemos que Tu está presente. Até mesmo quando nós estamos pecando, Pai, Tu está ali, Deus. Pai, eu Te agradeço, Senhor. Pai, eu Te peço, Deus,
Eu te peço, Senhor, que o Senhor também traga conforto, Deus. Que a Tua palavra, Pai, possa estar presente, Deus. Que a Tua presença seja presente na vida deles, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, naqueles momentos de tristeza, naqueles momentos de esgotamento, Pai, naqueles momentos em que eles estão pensando, eu estou sozinho, naqueles momentos, Pai, que eles pensam que não tem mais jeito, Deus, Pai, que nesses momentos, Pai, Tu, Senhor, o Alfa e o Ômega, o Deus presente, Pai, possa estar com eles. Que a Tua presença, Pai, console a vida deles, Deus. E eu te peço, Pai, a Tua bênção, Senhor. Muito obrigado, Pai. E eu te peço, Senhor, continua, Deus, nos abençoando, Pai. Eu te peço, Senhor, continua, Pai, presente aqui, Pai. Tu, Senhor, o Alfa e o Ômega, Pai, esteja presente na vida deles, Pai. Que eles possam se render à Tua presença, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, nos abençoa, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu te peço. No nome de Jesus, Deus. Amém, Pai.